Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Ariane Bárbara, que ocorreu em agosto de 2021 no estado de Goiás, aqui no Brasil. E pessoal, esse caso vai fazer vocês olharem para os seus amigos com outros olhos. E antes de começarmos, vocês já sabem, se gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu like e um comentário que me ajuda bastante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ariane Bárbara Laureano de Oliveira tinha 18 anos e era natural de Goiás. Ela estudou no Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, localizado na cidade de Goiânia, cidade em que Ariane morava com a mãe, a cabeleireira Eliane Laureano da Silva, de 35 anos. A jovem tinha o sonho de se tornar veterinária. No entanto, havia parado os estudos por ser motivo de piada na escola devido à sua baixa estatura. Ela, inclusive, iria retomar os estudos em outro colégio, um particular que sua mãe já havia até começado a pagar. Segundo Eliane, ela tinha uma relação muito boa com a filha e, apesar de ser mãe solteira, fazia de tudo para dar o melhor para ela. Eliane disse também que a filha nunca usou drogas e nem se envolvia com algo do tipo e que ela costumava sair bastante, mas sempre falava onde estava e até enviava vídeos do local ao lado dos amigos. Na noite de 24 de agosto de 2021, Ariane estava em casa e já se preparava para dormir, inclusive ela já tinha até colocado seu pijama, mas por volta das 7 horas da noite, ela recebeu uma mensagem de algumas amigas a convidando para comer um lanche e que elas a buscariam em casa caso ela aceitasse o convite. Ariane aceitou e disse que só precisava de alguns minutos para se arrumar e avisar a mãe pelo WhatsApp que não estava em casa naquele momento. Eliane havia saído para ir ao banco fazer um depósito e foi por volta das 7h30 da noite que ela recebeu mensagens da filha avisando que iria sair com as amigas para comer um lanche. Ariane ainda avisou que iria voltar no mesmo dia e pediu para que a mãe deixasse a porta da sala aberta, pois ela levaria apenas a chave do portão, assim não precisaria acordá-la quando chegasse em casa. Junto com as mensagens, a jovem também mandou um áudio para a mãe, onde é possível notar o quanto ela estava feliz por ter sido convidada pelas amigas. As meninas me chamaram pra ir comer lá no Jaó, vamos pagar a broca hoje, aí eu tô indo. Elas vão me buscar de carro hoje. Aí eu vou, né? Vai pagar comida e vai me buscar de carro e me deixar em casa, sou besta. Eliane jamais imaginava que essa seria a última vez que ela falaria com sua filha. Às 11h15 da noite, Eliane decidiu mandar mensagens para a filha, já que havia se passado algumas horas e a jovem não tinha mais entrado em contato, sendo que toda vez que saía, ela costumava mandar vídeos do local onde estava para a mãe não ficar preocupada, como eu já mencionei. Nas mensagens, Eliane perguntou para a filha que horas ela iria chegar, mas não obteve nenhuma resposta. No dia seguinte, Eliane se levantou e percebeu que a filha ainda não havia retornado para casa. Muito preocupada, ela mandou uma mensagem às 7h48 da manhã para a jovem, perguntando: "Ariane, cadê você?" E novamente, Eliane não obteve nenhuma resposta. Eliane então foi até a polícia e abriu um boletim de ocorrência reportando o desaparecimento de sua filha. 3 dias se passaram e a mulher não teve nenhuma notícia de sua filha. Desesperada, ela decidiu procurar a imprensa para pedir ajuda e dessa forma, o caso acabou repercutindo por todo o país. Tanto a mãe quanto a polícia conversaram com os amigos de Ariane que saíram com ela na noite em que ela desapareceu. Segundo eles, todos foram comer lanche e depois de conversarem um pouco, deixaram a garota no Lago das Rosas, no setor oeste, e que de lá ela disse que iria embora para casa sozinha. Ainda disseram que não conseguiram mais falar com ela desde o dia em que saíram todos juntos. Devido à cobertura da mídia a respeito do caso, ele tomou uma certa repercussão na região em que Ariane morava. Muitas pessoas chegaram a ajudar nas buscas e com informações, mas mesmo assim, a jovem não foi encontrada. Na manhã do dia 31 de agosto de 2021, 7 dias após o desaparecimento, moradores do bairro Setor Jaó acionaram a polícia após sentir um forte odor vindo de uma área de mata próximo da onde eles moram. A polícia se dirigiu até o local. Ao chegarem, eles seguiram o odor pela mata e encontraram um corpo feminino em avançado estado de decomposição. Devido às condições em que o corpo se encontrava, não era possível identificá-lo na hora,
e também não havia documentos nos bolsos que pudessem ajudar a polícia nisso. Apesar de não conseguirem identificar o corpo de imediato, os policiais já suspeitavam de que ele pudesse pertencer a Ariane. Posteriormente, no IML, o corpo foi identificado através de impressões digitais e a suspeita da polícia se confirmou. Realmente se tratava da jovem Ariane Bárbara, de apenas 18 anos. Ainda no IML, foi constatado que a causa da morte foi asfixia, seguida de golpes de faca. Ao receberem a notícia, os familiares da jovem ficaram desolados, principalmente Eliane, mãe da garota. Em entrevistas visivelmente abalada, ela chegou a dizer que não estava acreditando e que para ela era como se a filha ainda estivesse viva. Muitos se compadeceram com a dor de Eliane. Afinal, perder um filho é uma das piores coisas que se pode acontecer com uma pessoa. A mulher recebeu inúmeras mensagens de apoio em suas redes sociais e em seu celular. Uma dessas mensagens foi de um dos amigos que estava com a Ariane no dia em que ela desapareceu e foi morta. Seu nome, Enzo Giacomini Carneiro Matos, também conhecido como Freia, um jovem trans de 18 anos que enviou a seguinte mensagem para a mãe da vítima. Meus mais sinceros pêsames. Eu amo a sua filha. Ela não merecia isso. Devido ao estado do corpo, Ariane não pôde ser velada e teve que ser enterrada direto, o que causou mais dor nos familiares e amigos que nem puderam se despedir dela de forma adequada. A notícia da morte da jovem abalou a cidade de Goiânia, ainda mais pelo fato da vítima ser tão nova e não ter nenhum envolvimento com o crime, fugindo totalmente do padrão das vítimas de crimes dessa mesma natureza. Boatos começaram a surgir. Um deles era de que havia um possível maníaco atuando na região. Obviamente, isso deixou os moradores com mais medo ainda, mesmo a polícia não confirmando tal informação. Outro era que a jovem tinha um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento e, com isso, a matou. No entanto, a própria mãe dela disse em uma entrevista que a garota não tinha nenhum namorado e com toda certeza saberia se ela tivesse, já que a filha lhe contava tudo. Mais tarde, a imprensa divulgou a informação de que Ariane não se relacionava com homens, fazendo com que o boato de que um possível ex-namorado seria o autor do crime fosse desmentido. A polícia teve que se desdobrar nas investigações para saber quem foi o autor ou autores desse crime brutal. Eles também evitaram falar com a imprensa para não atrapalhar nas investigações. De início, tudo apontava para um possível crime passional, por conta de como tudo aconteceu. Mas após coletar informações com amigos, familiares e principalmente com a mãe da vítima, os investigadores decidiram seguir outra linha de investigação, já que essa não se sustentava. Mais tarde, os investigadores descobriram através da mãe da jovem que ela vinha recebendo ameaças por conta de umas tatuagens que tinha feito e não pagou. Segundo Eliane, a filha contou a ela que estava sendo ameaçada por conta de uma pendência referente a tatuagens que tinha feito. Mas não está claro como foram essas ameaças. Com essa informação, os investigadores decidiram ir atrás da pessoa que fez essas tatuagens. No entanto, segundo alguns portais de notícias, uma prima da jovem afirmou que não havia dívida nenhuma e que inclusive o tatuador responsável pelas tatuagens mandou um áudio para a mãe da vítima, afirmando que ele fez de graça as tatuagens em Ariane. Isso ficou meio confuso, já que a mãe da jovem afirmou que a filha disse a ela que estava sendo ameaçada por conta dessas tatuagens. Ou houve apenas um erro de comunicação, ou esse tatuador ficou com medo, já que se de fato ele ameaçou a garota, isso o colocava como o principal suspeito do caso. O funcionário da lanchonete onde supostamente Ariane esteve na noite em que sumiu, confirmou que ela realmente esteve lá. Ele disse aos policiais que ela lanchou na companhia de alguns amigos e que depois o grupo se dirigiu para o setor Jaó, que foi o bairro onde o corpo de Ariane foi encontrado. Apesar dos esforços da polícia, eles não tinham nenhum suspeito em potencial além do tatuador, que realmente parecia não ter envolvimento no crime. A família também não tinha ideia de quem poderia ser o responsável, ainda mais pelo fato de Ariane nunca ter se envolvido com coisas erradas, como eu já mencionei. Tanto a família quanto a polícia buscavam por respostas. Será que esse seria mais um dentre os milhares de homicídios que ocorrem todos os anos no Brasil e ficam sem solução? Não dessa vez. Em 15 de setembro de 2021, a polícia do Departamento de Homicídios de Goiânia prendeu 3 jovens suspeitos de matar Ariane Bárbara Laureano. Esses jovens
eram os mesmos que convidaram a vítima para comer um lanche. São eles Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22, e Enzo Jacomini Carneiro Matos, que usa o nome de Freia, de 18 anos. Sim, esse Enzo é o mesmo que enviou mensagens de pêsames para a mãe de Ariane, dizendo que amava a jovem e que ela não merecia isso. Agora, com a prisão dos possíveis autores do crime, restava saber por que a garota foi morta e o que ela fez para eles para merecer um destino tão horrível. A verdade é que Ariane não fez nada para eles, e o motivo dela ter sido morta é tão banal que nem dá para acreditar. Raíssa Borges, em seu depoimento para a polícia, afirmou que Ariane só foi morta porque ela queria saber se era uma psicopata ou não. Isso mesmo, Raíssa matou uma jovem de 18 anos com a vida inteira pela frente pelo simples fato de ter uma dúvida delirante sobre si mesma. Ela disse que caso sentisse remorso pelo crime, saberia que não é psicopata, mas se não sentisse, teria certeza que é. E de acordo com a polícia, ela não demonstrou nenhum remorso e muito menos arrependimento. Segundo a polícia, Raíssa Borges foi quem planejou todo o crime e ainda conseguiu convencer o Enzo e o Jefferson a ajudá-la. O que me deixa impressionado é como as pessoas conseguem convencer os outros a fazer maldade. É um absurdo. Raíssa disse ainda que não tinha nada contra Ariane e só a escolheu porque a jovem era magra e de baixa estatura, e que assim seria fácil de dominá-la caso ela reagisse. Mais tarde, a polícia prendeu uma adolescente de 16 anos que também teria participação no crime e que inclusive foi ela quem mandou a mensagem para a vítima a convidando para comer um lanche. Após coletar informações através dos depoimentos de testemunhas e dos 4 acusados pelo crime, a polícia conseguiu montar a ordem dos fatos daquela noite e de como o crime ocorreu. Segundo eles, na noite de 24 de agosto de 2021, Ariane estava em sua casa quando recebeu uma mensagem em seu celular da adolescente de 16 anos, a convidando para comer um lanche junto com mais alguns amigos. Isso foi por volta das 7 horas da noite, e a adolescente disse por meio das mensagens que ela e mais alguns amigos passariam na casa de Ariane para buscá-la, e depois de comerem o lanche, a deixariam em casa novamente. A jovem ficou muito feliz com o convite, e após ela ter aceitado, ela mandou mensagem seguido de um áudio para sua mãe, que não estava em casa, avisando que iria sair com alguns amigos, mas que voltaria no mesmo dia. Um pouco antes das 8 da noite, Raíssa, Jefferson, Enzo e a adolescente pegaram a Ariane na frente da casa dela, no bairro Setor dos Funcionários. Em seguida, eles foram até uma lanchonete próxima ao Lago das Rosas, no setor oeste da cidade. Após lancharem, o grupo se dirigiu para o bairro Setor Jaó, a cerca de 7 quilômetros da onde eles estavam, e foi durante o percurso, ainda dentro do veículo, que Ariane foi morta. No veículo, Jefferson estava ao volante, Enzo estava no banco do passageiro, e atrás estavam Ariane, Raíssa e a adolescente. O grupo tinha planejado o crime um dia antes, e eles queriam que fosse tudo exatamente como planejaram. O plano consistia em colocar uma música no carro. Essa música foi escolhida especialmente por Raíssa, que queria que fosse tocada enquanto ela matava a Ariane. Ao colocarem a música no carro, ela tocou por um tempo, até que no momento combinado por eles em uma parte da música, Jefferson estalou os dedos. Esse seria o sinal para que Raíssa fosse para cima de Ariane para matá-la. Raíssa tentou estrangular Ariane, mas devido também ser magra e não ter muita força, a vítima conseguiu reagir e lutar contra ela. Enzo, percebendo que Raíssa não conseguiria estrangular Ariane sozinha, decidiu pular para o banco de trás para ajudá-la. Ele assumiu a posição de Raíssa e passou a estrangular a vítima até que ela desmaiasse. Na sequência, Raíssa desferiu 2 golpes de faca em Ariane, enquanto que a adolescente desferiu um, matando a jovem. Com Ariane morta, os criminosos se dirigiram para o setor Jaó, e lá eles desovaram o corpo da vítima, que só foi encontrado 7 dias depois. De acordo com algumas informações, Raíssa e a adolescente ficaram ajoelhadas ao lado do corpo por cerca de 10 minutos, mas não está claro por que elas fizeram isso. O veículo utilizado no crime teve o porta-malas forrado com plásticos para que o corpo de Ariane fosse transportado sem deixar marcas de sangue no compartimento. Após o crime, o grupo ainda teria ido a uma lanchonete ao lado de um shopping, meio que para comemorar o feito.
A polícia conseguiu chegar até os assassinos depois de verificarem câmeras de segurança ao redor da área onde o corpo foi encontrado. Através de imagens gravadas, os policiais foram capazes de identificar o veículo usado no crime e, posteriormente, o motorista que o conduzia naquele dia. Eles então foram atrás do homem, que era o Jefferson. Na casa dele, foi encontrado as roupas e as facas utilizadas no dia do crime. Ao ser detido, ele acabou confessando tudo e entregou os demais comparsas. Jefferson, Raíssa e Enzo foram presos no mesmo dia. Já a menor foi detida no dia seguinte. A polícia descobriu também que Raíssa tinha feito uma lista com o nome de 3 pessoas que poderiam ser suas possíveis vítimas. Dessa lista, como sabemos, a primeira escolhida foi Ariane, que por ser baixa e magra, teoricamente não ofereceria muita resistência. A ironia é que dos 3 nomes na lista, um era de Jefferson Cavalcante Rodrigues, e ele não fazia ideia disso. Provavelmente, se eles não tivessem sido presos, Raíssa iria matá-lo assim que tivesse a oportunidade. A polícia informou que nenhum dos acusados tinham passagens pela justiça e que todos eles eram meio reclusos, tranquilos e não parecia que seriam capazes de um ato tão terrível. Apesar disso, eles se declararam satanistas e em buscas na casa de Raíssa, a polícia encontrou um crucifixo virado de ponta cabeça. Isso levantou a teoria de que talvez o grupo fizesse parte de alguma seita e que Ariane foi morta em uma espécie de ritual. Essa teoria foi bastante explorada pela mídia e um jornalista chegou até a dizer que o grupo poderia ser apenas uma célula de algo maior e que mais vítimas poderiam surgir. Mas, até onde se sabe, a polícia não confirmou nenhuma dessas informações, fazendo crer que foi só um sensacionalismo barato. De acordo com Marcos Gomes, o delegado responsável pelo caso, cada participante do crime já tinha uma função pré-definida. A adolescente seria responsável por mandar mensagem para Ariane na intenção de atraí-la para a emboscada. Jefferson seria o responsável por levar o carro, as 2 facas que foram usadas no crime e forrar o porta-malas com sacos plásticos para que eles pudessem transportar o corpo da vítima até o local de desova. Raíssa seria quem mataria Ariane e Enzo daria apoio e cobertura ao grupo caso eles precisassem. A polícia também apura de que, na verdade, foi a adolescente a responsável por arquitetar todo o plano e que, inclusive, foi ela quem deu a primeira facada na vítima e não Raíssa. Segundo eles, a menor se autodeclara psicopata e tem grande influência sobre Raíssa Borges. Ela então teria sugerido à jovem que matasse alguém para saber se também era psicopata. Apesar da menor se autodeclarar psicopata e agora a Raíssa também, o delegado ressaltou que só um laudo médico poderia comprovar tal afirmação. Ainda de acordo com a polícia, dias antes de ser detida, a adolescente enviou mensagens para a mãe de Ariane, pedindo perdão, dizendo que estava arrependida e que poderia ter evitado o crime, mas foi fraca e não conseguiu. Ela também deu detalhes a respeito do crime, contando um pouco do que aconteceu naquela noite. Entretanto, segundo o delegado Marcos Gomes, a adolescente não demonstrou nenhum pingo de arrependimento durante o seu depoimento para a polícia. Marcos disse ainda que dos 4 acusados pelo crime, apenas Jefferson demonstrou arrependimento. Raíssa, Enzo e Jefferson estão à disposição da justiça até a conclusão do inquérito policial. Após isso, eles serão acusados e aguardarão seu julgamento em um centro de detenção. Se forem condenados, eles poderão pegar uma pena de mais de 30 anos apenas pelo homicídio, e com os agravantes, essa pena poderá aumentar. A adolescente de 16 anos está apreendida e, se for condenada, ela ficará em uma casa de detenção para menores até completar 18 anos. E, infelizmente, como sabemos, sairá com sua ficha limpa e provavelmente fará outras vítimas. Eliane, mãe de Ariane, disse estar feliz com a prisão dos responsáveis pela morte de sua filha, mas ela ainda teme que eles sejam soltos antes do esperado e façam mais vítimas. Ela está muito abalada com o que aconteceu. Disse que sente muita saudade da filha e que ainda não assimilou o fato de que nunca mais poderá vê-la. A jovem era tudo para ela e lhe foi tirada de forma horrível. As duas não eram apenas mãe e filha, elas eram também melhores amigas e compartilhavam tudo uma com a outra. Agora, o que resta são apenas lembranças. Lembranças essas que Eliane jamais irá esquecer. Bom, pessoal, então é isso.
Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.